voltando então, estávamos falando sobre premonição. E a gente vai olhando a literatura e conversando e observando, inclusive, estudos científicos que mostram a premonição, e eles revelam uma coisa muito interessante, né? De que a pessoa desdobrada, né, que é a situação em que ele está vivendo ali, ele tem um contato amplificado, vamos dizer assim, com o mundo espiritual. E esse contato, que é visto, inclusive, pelas religiões espiritualistas, mas nem tanto pelos cientistas, né, que estão estudando essa matéria, que observam sobre um outro aspecto. Os cientistas, por exemplo, falam de que o ser humano, através da sua mente, é capaz de criar muitas situações. E muitos deles acreditam a essa capacidade que nós temos de criar as situações para que a gente possa enxergar tudo aquilo que a gente vai poder relatar depois. Mas alguns desses cientistas estão muito mais preocupados com outros aspectos, em tentar entender outros aspectos dessa manifestação. E aí podem dizer o seguinte, que é preciso estudar mais e mais. Qualquer coisa que tenha sido dito, falado até agora, ainda é pouco para a gente poder ter um quadro muito claro das situações que se observam na questão efetiva desse fenômeno. Aí, nós vamos poder observar, por exemplo, nos estudos de Freud. Freud, que é considerado um dos maiores psicólogos, né, que já passou pelo plano terreno, ele que não acreditava muito em espírito, né, ele atribuía tudo todas as manifestações que tinham sobre o ponto de vista da mente humana, de que era um desejo bem ou mal resolvido daquela pessoa e que isso precisava ser tratado ao longo do tempo. Mas ele dá um início muito interessante a essas questões e posteriormente outros se apropriaram daqueles estudos que ele fizera e ampliaram ainda mais. Jung, por exemplo, foi um dos que mais se debruçou sobre essas questões e pôde tranquilamente exemplificar alguns casos. Ele diz, por exemplo, da questão dos sonhos premonitórios, de que seriam esses sonhos em que através desses sonhos você poderia estar acessando algumas informações que estão em você, segundo ele. Sob o ponto de vista espiritual, todas as informações relativas ao nosso passado, presente e futuro estão no nosso corpo espiritual. Isso está sendo cada dia mais mostrado. Por quê? Porque o fato, no futuro, a rigor não teria nenhuma referência, mas no nosso corpo espiritual ele teria sim uma referência. Agora, os fatos estariam todos fechados a tal ponto que não pudessem ser modificados de nenhuma maneira? Segundo a espiritualidade, isso pode ser modificado sim. É preciso que as pessoas possam estar vendo aquela situação e, consequentemente, tomando uma atitude para fazer a modificação acontecer. E aí, vamos observar que, de repente, Jung dá o pontapé inicial, já admitindo a espiritualidade, e pôde ampliar tranquilamente esse quadro que a gente vai observando depois. Eu me lembro de uma situação que eu vou relatar para vocês poderem entender como isso muitas vezes é intenso. Em 1992, eu trabalhava numa empresa que fazia assessoria de imprensa para a rede de mercados Carrefour. E essa rede de supermercados, naquele ano, patrocinou o segundo Festival de Música Popular Brasileira Carrefour. Esse festival era desenvolvido da seguinte maneira: os supermercados naquele ano não abriam no domingo, só abriam até de segunda a sábado. Então, nos domingos, de maneira geral, no estacionamento dos supermercados eram montados os palcos onde eram trazidos aquelas pessoas que participariam do festival. Músicos do Brasil inteiro, que foram selecionados em eliminatórias regionais e posteriormente participaram daquela fase final do segundo Festival de Música Popular Brasileira do Carrefour.
eu participava da divulgação, porque trabalhava na assessoria de imprensa. Então, tive contato praticamente com todas as informações relativas ao festival. Nome de música, nome de autores, nome das pessoas que cantariam, né, que estariam cantando durante todo esse tempo. E aí aconteceu uma coisa muito interessante comigo, na semana que antecedeu a final desse festival. A final, realizada naquele ano no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro. E estava prevista para acontecer no domingo, né? E acabou acontecendo por volta, na verdade, na madrugada de segunda-feira, por volta de 3h30 da manhã, foi quando encerrou, né, o festival. Na quinta-feira que antecedeu essa final, eu fui desdobrado ao Rio de Janeiro e assisti a final. Foi uma cena muito engraçada. Eu estava no Maracanãzinho, onde eu não tinha ido fisicamente até lá, e me via numa situação em que eu estava atrás das cabines onde estavam os jurados, fazendo o julgamento de todas aquelas músicas. E foi-me dito o seguinte, e eu ouvi claramente em bom som, de que a música que venceria o festival era uma música chamada Dor de Calundu. E alguém dizia que em linguagem nagô queria dizer dor de cotovelo. E que essa música era de um compositor chamado Luiz de Lá, que cantava a música no festival, e que ele teria se classificado na primeira etapa do festival, realizada no Carrefour de Goiânia, onde foi uma das músicas classificadas. Quando chegou o final, eu não tive a oportunidade de ir ao Rio de Janeiro, mas as pessoas que foram da assessoria ficaram impressionadas com o relato que eu havia passado anteriormente do final e com o que tinha acontecido. Exatamente igual. Isso mostrou para mim que era preciso debruçar um pouco mais sobre essa questão para tentar entender. E eu tenho feito isso pontualmente ao longo desse tempo.